Olha só, a gente tem informação agora da Daniela Lima que o clima no STF não podia estar pior, tá? O Fachin emitiu aquela nota ontem e, como a gente falou, a nota estava muito estranha, porque, na verdade, né, não tem desculpa, cara. O STF está totalmente encurralado, né? Todo mundo vê, do ponto de vista jurídico, a vergonha que está sendo isso com a decisão do tribunal italiano, cara. Talvez o pessoal não tenha essa noção, né? Mas o tribunal italiano, usando, né, o linguajar jurídico e coisa e tal, chamou o STF de viadinho, mandou mamar piroca e coisa e tal, mas humilhou mesmo o STF, assim, num patamar que você não tem ideia, né, do ponto de vista jurídico, usando o linguajar jurídico e coisa e tal, né? Porque realmente tem razão, tá? O STF fez muita merda, errou muito. O Alexandre de Moraes, principalmente, errou muito. Essa ideia toda de que não, porque a gente que manda aqui, o que a gente faz, o que acontece, tem que ser a gente mesmo que resolve, é tudo na nossa mão. Isso é um erro, porque na verdade eles deveriam se basear no direito, na lei. Se tivesse feito as coisas direitinho, né, não teria problema nenhum. Né? Como o pessoal coloca aqui, tem esse outro artigo aqui, ó, do Diário do Poder, do senhor Felipe Vieira, que é muito interessante. Ele fala o correto. O tribunal não vive de autoridade, não é porque ele manda e coisa e tal, eu posso mandar, eu sou o Xandão, eu mando, obedece aí, pronto e acabou. Não é só isso, né? O STF tem que se basear na lei, tem que ter embasamento no que ele faz. É vergonhoso esse episódio, né? E a gente fica sabendo agora que o Fachin soltou essa nota sob pressão, ou seja, o pessoal do Xandão fala, ai, ficou feio pra mim. É mesmo, Xandão, ficou feio pra você? Porque você fez merda, cara. É isso daí, tu é um idiota que fez merda pra caralho. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e eu tô gravando esse vídeo no dia 13 de junho de 2026, por volta do meio-dia. Essas notícias foram sugeridas por Cacetão Caverna, Timecop e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Daniela Lima diz pra gente que o STF está desunido e o Fachin soltou a nota pró-Moraes sob pressão, né? Lembra que a gente falou sobre isso primeiro na parte da manhã de ontem? A gente falou que a decisão do tribunal italiano era uma vergonha para o STF, uma coisa de realmente botar para mamar mesmo, uma coisa terrível, cara. E com razão, tá? Porque o STF fez muita merda do ponto de vista jurídico, eles cagaram no pau mesmo, fizeram muita besteira, né? Aí depois, na parte da tarde, saiu a nota do STF dizendo que não, mas a decisão foi referendada pela primeira turma, foi referendada pelo plenário, não sei o que lá, que a suspeição do Alexandre de Moraes foi afastada pelo plenário, o que só piora a imagem do STF, porque o que o tribunal italiano falou é óbvio, o Alexandre de Moraes jamais podia participar desse julgamento da Carla Zambelli, como, diga-se de passagem, ele jamais poderia participar do julgamento do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, ele jamais poderia participar do julgamento do incidente lá do aeroporto de Roma, ele jamais poderia participar do julgamento do Eduardo Tagliaferro, ele jamais poderia participar do julgamento do Felipe Martins, nenhum desses julgamentos ele poderia participar, porque em todos eles ele é, teoricamente, a vítima da coisa. Aí o pessoal fala assim, não, porque a vítima não é o Alexandre de Moraes, é o STF. Não, é a vítima é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pessoalmente é citado em cada um desses casos, né? Então não, ele é a vítima pessoal dessa história. E a crítica que é feita a ele já há muito tempo decorre exatamente dele ter sido colocado de forma ilegal como o relator do inquérito das fake news, né? Você lembra, essa coisa toda começou em 2019, quando o Dias Toffoli, para se safar da questão do amigo do meu pai, da reportagem que ligava ele a Lava Jato, né, colocou o Alexandre de Moraes como xerife dele, lá, o cachorrinho dele, para bater em todo mundo e coisa e tal, o que é ilegal. O juiz natural, o princípio do juiz natural, que é um princípio basilar da justiça, do devido processo legal, ele requer que fosse sorteado, pelo menos, né? Há uma injustiça. Eu já vou dizer um negócio para vocês, já foi um absurdo abrir o inquérito das fake news, porque não tem lógica nenhuma. Eles usaram um item do regulamento que falava sobre crimes cometidos dentro do STF, ou seja, se alguém entrou com uma arma dentro do STF, saiu dando tiro dentro do STF, aí seria julgado no STF, mas não é o caso, né? O crime foi na internet, a internet não está dentro do STF, né? Enfim, e além disso, ainda decidiu que era o Alexandre de Moraes e pronto, e acabou, o que é um absurdo mais uma vez, né? Enfim, a situação toda é muito ruim para o STF, é o que eu venho falando, né? Não tem como fugir disso, já há um tempão que eu venho avisando que o STF está com esse papo de, estou, entre aspas, salvando, entre aspas, democracia. Meu amigo, em direito, quem estuda história, sabe,
Toda pessoa que se coloca como salvador da democracia é um tirano. É por definição, a democracia é o império das leis sobre os homens. Os homens estão abaixo das leis. No momento que um homem fala assim, ah não, mas eu vou desrespeitar a lei aqui para salvar a democracia. Meu amigo, tu é um tirano, é isso, pronto, tu acabou com o Estado Democrático de Direito. Automaticamente você se tornou um tirano. Não tem esse negócio de vou se passar, ou a democracia sobrevive por suas próprias pernas, por seu próprio valor, ou ela já morreu. Não tem esse papo de salvador da democracia não, né? E é exatamente o que aconteceu. O Alexandre de Moraes se colocou nesse patamar de salvador da democracia, um monte de gente apoiou, porque não gosta do Bolsonaro, bate no Bolsonaro, Xandão, vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. O pessoal querendo, né, destruir o bolsonarismo e coisa e tal, o que é um absurdo. Você pode concordar com o Bolsonaro, pode discordar do Bolsonaro, mas é inegável que uma parcela significativa da população brasileira, talvez a maioria, concorde com o Bolsonaro, portanto é um movimento político legítimo no Brasil, mas esse pessoal insatisfeito com isso, não temos que destruir o bolsonarismo, vai lá, Xandão, salva a democracia, Xandão, né? Aí o que está acontecendo agora é isso. O que a gente está lidando agora é com o resultado dessa história toda. E o meu temor é isso. Ditaduras, quando são confrontadas, tiranos, quando são confrontados, ao invés de reconhecerem seus erros, aceitarem as críticas e voltarem atrás, eles costumam usar mais violência, mais truculência ainda. Aparentemente foi o que o Xandão fez com o Fachin aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal vive um clima de profunda desunião, com desconfiança e desconforto entre os ministros. Isso já é uma coisa positiva para a gente, tá? Eu tenho falado para vocês. Até pouco tempo atrás, antes de começar a ter essa repercussão internacional, de começar os Estados Unidos a apontar os problemas, a Espanha apontar os problemas, a Interpol apontar os problemas, agora a Itália também, a Argentina, a Polônia, vários tribunais do mundo inteiro já recusaram essas ordens do STF exatamente pelo mesmo motivo, né? Até então, o pessoal do STF estava assim, não, o Xandão está fazendo coisa errada, não, mas quem decide se está errado ou está certo é a gente, então não tem problema nenhum. Agora a coisa não é mais assim, já está mais do que claro que está dando merda nesse negócio todo, né? Magnitsky em cima da toba e mais esse troço todo que está acontecendo, essa desmoralização que está acontecendo, né? Eu já falei para vocês, a Rede Globo daqui a pouquinho está fazendo a cartinha pedindo desculpa por ter apoiado o Alexandre de Moraes, tá? A Rede Globo fez exatamente, cometeu o exato mesmo erro nessa ditadura de agora que cometeu na ditadura de 64 ao apoiar os milicos também, achando que estão salvando a democracia em 64, os milicos estão salvando a democracia, e agora o Xandão está salvando a democracia. Não existe salvar a democracia, meu amigo. Ou a democracia sobrevive por suas próprias pernas, ou ela já acabou. Não tem salvador da democracia. Então, ou seja, agora está ficando óbvio esse negócio. É bom ter briga no STF, porque na verdade o grande erro foi esse, tá? Se o Alexandre de Moraes, desde o início dessa conversa, tivesse sido confrontado pelos outros ministros, talvez não tivéssemos chegado nesse ponto tão absurdo que estamos, né? Na avaliação do colunista, esse ambiente pesou na decisão do ministro do STF após questionamentos na Itália sobre o caso da Carla Zambelli, ou seja, ele meio que se sentiu forçado a defender o Alexandre de Moraes, porque tá tão humilhante a coisa, ficou tão feia a coisa, né, que porra, caramba, se ele não falasse nada, ia ficar estranho, né? Aqui, ó, as coisas estão muito fechadas no STF. É importante a gente entender que o clima do STF hoje, nada mudou. É um clima de profunda desunião. É um clima de profunda desconfiança. Por que ela está falando isso? Ela está falando isso porque ela queria que o Fachin se unisse ao Alexandre de Moraes. A Daniela Lima, que é quem está escrevendo isso aqui, né? Ela tá, 100%, vai lá Moraes, vai lá Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão, porque eu não gosto do Bolsonaro e ele está crescendo nas pesquisas, Xandão, tem que bater nele, Xandão. A Daniela Lima está nesse clima, né? Então é um clima profundo de desconforto, exato, causado pelo Alexandre de Moraes. Dito isso, não foi sem pressão que o presidente da corte, o Fachin, exarou a nota que nós estamos comentando agora. Exarou, caramba, quem escreveu isso daqui? Cara, não foi a Daniela Lima que escreveu isso. Exarou é papo de jurista, tá? Mandaram essa notinha para ela, tá? O Alexandre de Moraes escreveu isso daqui para ela falar, tá? Daniela disse que a nota de Fachin não saiu automaticamente após a decisão, depois de uma série de conversas, reuniões e discussões e muita pressão, porque o Alexandre de Moraes está se sentindo humilhado, mas ele realmente era para ser humilhado. O erro nessa história é o STF não tomar nenhuma medida contra o Alexandre de Moraes, né? A decisão é do dia de ontem, a nota que sai de hoje, ela foi produzida apenas depois de uma série de conversas.
depois que o Alexandre de Moraes exigiu muito, porque isso é positivo. Sinal que o Fachin está percebendo que o STF está pagando o preço da lambança que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? E o ponto é o que coloca aqui o senhor Felipe Vieira, aqui no Diário do Poder, né? Tribunais não vivem apenas de autoridade, vivem de confiança. O Alexandre de Moraes, o pessoal da STF, estava muito confortável na posição de autoridade. Não, a gente manda. Ai, o Bolsonaro criticou prisão na papuda para ele. Não falou alguma coisa que eu não gosto, vou botar no inquérito, não sei o que lá. Usar a autoridade, o poder derivado da autoridade pura, ele funciona, é verdade, você consegue mandar. A polícia vai lá e obedece, faz as merdas todas que o Alexandre de Moraes manda fazer, né? Mas o problema, cara, é que você tem que estar embasado, você tem que ter a justificativa para aquilo que você está fazendo. Senão, em algum momento, a coisa desaba. E repara como é que é curioso isso, né? O que eu venho falando para vocês, a gente está vivendo num mundo cada vez mais internacional, e cada vez mais você tem ligação com outros tribunais. Fosse no passado, a decisão final ficaria toda aqui dentro do Brasil, a gente não teria muita informação sobre o que está acontecendo na Itália, não sei aonde. Então, isso ficou feio por esse aspecto também, né? Aqui, ó, quando cortes estrangeiras, e eu acho importante que ele está ressaltando aqui, cortes estrangeiras, porque, de fato, não foi só a Itália que passou o sarrafo no STF, não, foram várias decisões já de vários países, né? Quando cortes estrangeiras começam a questionar a imparcialidade de decisões judiciais brasileiras, o debate deixa de ser apenas nacional. O que está em jogo não é mais somente o destino dos investigados, réus ou condenados. O que passa a ser analisado é a credibilidade do próprio sistema de justiça do Brasil. Eu estou avisando isso desde 2019. Desde 2019 que o STF parou de brincar de justiça e começou a brincar de fazer política, né? Por quê? Porque não gostam do Bolsonaro, querem tirar Bolsonaro junto com na bolhazinha deles ali, a bolha da elite aristocrática socialista de Brasília. O STF está certíssimo. Não, temos que acabar com o Bolsonaro. O Bolsonaro é muito perigoso. Temos que salvar a democracia desses votos aí do Bolsonaro. O brasileiro não sabe votar. Temos que salvar o brasileiro de votar no Bolsonaro. A recente decisão da Corte de Cassação da Itália, que anulou a extradição da Carla Zambelli, representa muito mais um revés jurídico, muito mais do que um revés jurídico em relação a um caso específico, né? O episódio acendeu um alerta institucional que não pode ser ignorado. Como eu falei para vocês, o conteúdo da decisão foi muito duro, né? Não se trata de uma manifestação política, de um posicionamento ideológico. Aliás, porque essa Corte de Cassação da Itália, que é o STF deles lá, é totalmente esquerdista, tá? A Giorgia Meloni, que é de direita lá na Itália, tá tendo problemas com os tribunais de lá também. Eles também são esquerdistas lá, né? É que aquele negócio, né? Eles lá olharam para a coisa e qualquer pessoa isenta que olha para esses casos aqui, qualquer pessoa isenta que olha para o caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, lá que acusaram o Bolsonaro de um monte de coisa e tal, qualquer pessoa que olha para isso, cara, é um absurdo. É o que o Fux falou no voto dele. É um absurdo, não tem prova de nada disso aqui. Não tem evidência nenhuma, foi tudo feito às pressas. Teve uma delação que foi mudada 18 vezes, a delação do Mauro Cid, sob pressão, uma única delação, extraíram um monte de narrativa dessa história e condenar o cara na base da narrativa. Tudo bem, você pode não gostar do Bolsonaro, é direito seu não gostar do Bolsonaro, mas aquele julgamento foi um absurdo completo, né? Bom, o ponto central da decisão foi a atuação do ministro Alexandre de Moraes em diferentes etapas do processo. Não se trata de uma manifestação política, de um posicionamento ideológico ou de uma declaração feita por adversários do governo brasileiro. Ou seja, não foi os bolsonaristas falando, não foi o Trump falando isso. Muito embora, é preciso notar que a justiça americana, na época do Biden, já recusou a extradição do Alan dos Santos, tá? Por quê? Porque, mais uma vez, é um absurdo. Não é uma questão ideológica. Essas ordens do Alexandre de Moraes são todas absurdas. Essa ânsia do Alexandre de Moraes de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, né? Ferrou completamente com tudo, né? Aqui, ó, trata-se da mais alta instância judicial de uma das democracias mais antigas e respeitadas do Ocidente. Diga-se de passagem, todo o ordenamento jurídico brasileiro é baseado no italiano, tá? O Bobbio fez toda a lambança do Bobbio, o pessoal aqui no Brasil copiou, que eu acho absurdo, tá? O Bobbio é o positivista, o cara positivista que inspirou toda essa lambança que a gente chama de leis aqui no Brasil, tá? A nossa legislação é profundamente inspirada na Itália, na tradição do direito italiano, né? E os magistrados italianos colocaram em dúvida não foi a gravidade das acusações contra Carla Zambelli. O que eles questionaram foi a forma como o processo foi conduzido, que realmente foi uma lambança, meu amigo, foi uma coisa vergonhosa. O ponto central da atuação, o ponto central da decisão foi a atuação do ministro Alexandre de Moraes em diferentes etapas do caso. O magistrado apareceu simultaneamente como uma pessoa afetada pelos fatos investigados,
Autoridade com papel decisivo no andamento do processo poderia comprometer a imagem de imparcialidade exigida de um Estado democrático de direito. Exato. Caramba. É o que eu falo desde 2019. Esse pessoal, nessa ânsia de acabar com o bolsonarismo e coisa e tal, jogou fora o direito, jogou fora as leis, jogou fora a imagem do STF, né? Vai levar décadas para recuperarem isso, né? E é importante compreender o alcance dessa observação. Como eu falei para vocês, do ponto de vista de humilhação, humilhou a justiça brasileira. Os magistrados italianos não afirmaram que houve parcialidade comprovada. Disseram que existe elementos suficientes para gerar uma dúvida razoável sobre a neutralidade do julgamento. Pois é, existe, né? E para os sistemas jurídicos europeus, para qualquer sistema jurídico decente, essa dúvida já é suficiente para despertar preocupação. Então, ou seja, é uma vergonha para o STF. É uma vergonha. E não é só desse caso. A decisão foi nesse caso da Zambelli. Se aplica ao Bolsonaro, se aplica ao Felipe Martins, se aplica ao Eduardo Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro vai ser julgado lá também, tá? Aqui, ó, o STF está desmoralizado internacionalmente, disse o Estadão. A gente falou sobre essa reportagem do Estadão ontem. Foi humilhante mesmo. Eu espero que, embora para fora o Fachin tenha feito essa nota e não sei o que lá, que internamente o pessoal do STF comece a perceber que eles têm que agir contra o Alexandre de Moraes. Não adianta. Não dá mais para tolerar o Alexandre de Moraes, a menos que o STF esteja disposto a comprometer toda a credibilidade da corte. Ninguém mais respeita o STF. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.